Vou pintar então a folhinha da tulipa e essa tulipa aqui, que ainda falta no desenho, e depois eu vou deixar disponível para vocês no meu blog o risco e as cores que eu usei para fazer esse raminho de tulipa. Então, para fazer a folha, eu começo com a parte de sombra. Eu marco a sombra dela primeiro, para já trabalhar as áreas de luz. Então, eu faço um contorno, usar um pincelzinho firme. Como eu tô pintando aqui em algodão cru, a textura dele é bastante diferente da sacaria, né, do pano de prato. Então, eu uso esse pincelzinho macio aqui, porque aí o trabalho rende melhor. Mas na sacaria, o pincelzinho comum que a gente usa de cabo amarelo é mais indicado, por causa da trama dele, que é mais aberta. E aí a gente precisa de cerda mais firme, né? Na pintura em tecido, a gente acaba tendo que ter pincéis macios, pincéis mais durinhos, por causa das texturas dos tecidos, né? Quanto mais fino o tecido, mais ele pede pincel macio. Quanto mais grosso, você precisa de mais firmeza. Então, feito essa parte de contorno com a cor mais escura, eu vou preencher agora as áreas de luz. Eu vou passar amarelo limão nessa área que é a que mais se destaca na folha, a que a gente mais ilumina. Em seguida, eu vou complementar com o verde abacate. Então, a gente vai preenchendo, sem cobrir muito o amarelo a princípio. Vai preenchendo essa área que a gente vai pintar. Por enquanto, eu só coloquei as cores, ainda não mesclei, porque eu ainda vou entrar com azul inverno. Eu gosto de usar um pouquinho de azul inverno, de cinza, para dar uma queimadinha no tom, acho que fica bonito. Daria até para fazer com o verde e com esse tom, a folha toda também dá um tom bonito. E eu gosto bastante de usar azul quando eu faço folhas, porque fica interessante também a cor. Tá vendo? Quando a gente marca primeiro a área de sombra, já dá esse volume e facilita bastante na hora de preencher. Agora eu vou iluminar um pouquinho com o branco. Depois que tiver seco, eu reforço um pouquinho esse branco. Mas aí eu reforço com um pincelzinho duro, que aí eu faço o sistema de sombra seca. A sombra seca, a gente coloca a tinta e esfrega bem com o pincelzinho duro, que ele vai deixar aquela luminosidade bem aparente. E o detalhe dessa folhinha é a dobrinha na ponta, né? A gente pega a tinta de um lado só e dá aquela dobradinha. Vocês viram que rapidamente a folha já ficou pronta, já ficou bonitinha. Agora eu vou fazer essa última tulipa. Eu vou fazer em tons de vinho e púrpura para dar um contraste com esses tons que eu já fiz, né? E ao mesmo tempo para dar um tom mais escuro, né? Que eu gosto bastante. Então, eu fiz essas aqui no mesmo sistema. Eu coloco sempre a sombra, né? A área escura, eu demarco a área escura, complemento com o tom intermediário e termino com a luz. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o vinho como a área mais escura. Eu dou uma contornada ao redor dela, na parte de baixo.
esse contorno que a gente faz ao redor ajuda a dar volume na tulipa. Aí eu complemento aqui nessa parte central, fazendo a profundidade de dentro dela. E eu vou fazer uma divisãozinha, meio que acompanhando essa pétala, também para destacar uma pétala da outra. Com o púrpura, eu vou preencher o que falta dessa tulipa. Dá uma acertadinha aqui no formato. E vou preenchendo toda essa área restante com a cor púrpura. Esse tecido é facinho de pintar, ele aceita a tinta rápido, o preenchimento dele é bem rápido. Geralmente eco bag vem feita com esse material, né? Essa peça que eu tô pintando é um porta assadeira, né? Nós estamos fazendo bastante para o nosso bazar de Natal. E eu tô aproveitando e fazendo esse vídeo para já mostrar as minhas tulipas. Bom, tá preenchida. Eu poderia agora iluminar com o vermelho vivo, mas eu vou fazer com o branco porque eu quero que combine com as outras. Mas eu poderia tranquilamente fazer com o vermelho vivo ou com o vermelho fluorescente, que daria um efeito bonito também. Então, eu começo pela parte de trás. Eu dou uma marcadinha suave, limpo o pincel e dou uma desmanchadinha. Agora, eu vou para as pétalas da frente. A pincelada nessa hora ela é importante, né? Porque é o formato dela que vai dar a beleza da flor. Então, ó, eu meio que desenho um Szinho e desço. O ideal é não ficar voltando muito, como eu fiquei, para a pincelada já ficar de primeira, né? A tinta tá para fora. E aí, a gente vai montando até acabar a pétala. Do outro lado, é a mesma coisa. Começa lá da pontinha. E vem acompanhando o formato dela. Só dá uma arrumadinha nessas áreas onde ficou um pouquinho quebrada a pincelada. Mas é só isso, deixar secar. Que ela já vai dar o efeito que eu quero, né? Que é o efeito de sobreposições das pétalas da flor. Agora, nesse trabalho, eu ainda vou fazer os galhos, né? Os cabos dessas flores. Que eu vou preencher o centro com branco e vou contornar com o verde pinheiro por fora, iluminar. E vou puxar mais uns galhos aqui para enfeitar um pouquinho esse arranjo. Vocês vejam na descrição do vídeo, vai ter o endereço do meu blog com o link dessa postagem para vocês verem o resultado final dessa peça com todo o acabamento, o risco e o guia de cores para quem quiser fazer. Além disso, visitem o meu canal porque eu tenho outros vídeos postados, ok? Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.